é sábado, dia 12 de agosto do ano do Senhor de 2023. O Evangelho que nos é proposto para esse dia é de Mateus 17, versículos 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. O tema fundamental do Evangelho de hoje é a fé. Jesus adverte tanto os seus discípulos, como se lamenta acerca da falta de fé da geração do seu tempo. O tema da fé ou da incredulidade está presente em praticamente todo o Evangelho. Ao descer da montanha com Pedro, Tiago e João, Jesus é abordado por um pai que suplica por seu filho acometido de epilepsia. As doenças como esta eram tidas como possessão demoníaca. Era a mentalidade da época. Antes de recorrer a Jesus, aquele pai anônimo havia pedido aos discípulos que curassem o seu filho, mas eles não puderam fazê-lo. E o Evangelho nos dá a razão, por causa da pequenez ou da pobreza da fé deles. O pai apela então à compaixão de Jesus. Trata-se de uma verdadeira oração de súplica. Um homem ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Tudo o que Jesus faz não é para projetar-se ou com a intenção de ser reconhecido. O que ele faz é por compaixão. Compaixão que é um sentimento divino, que abre o coração da pessoa para socorrer os outros em suas necessidades. Diante do pedido do Pai, a reação de Jesus é de cansaço e de indignação por causa da incredulidade da geração do seu tempo. Ó gente sem fé e perversa, diz Jesus. A falta de fé é o grande mal da geração do tempo de Jesus. Em nossos dias, não somente a fé,
mas também a transmissão da fé estão em crise. Assim como está em crise as formas de representações humanas do cristianismo. Nossa perícope de hoje, nosso trecho do Evangelho de hoje, é uma lição aos discípulos que não puderam curar o filho daquele homem anônimo. A fé dos discípulos deve amadurecer e se fortificar. A nossa fé deve amadurecer e fortificar-se pela oração, pela meditação da palavra de Deus, pela compreensão do que nós cremos. A fé de Pedro como uma rocha e a revelação da transfiguração do Senhor, de que Ele é o Filho muito amado de Deus a quem se deve escutar, deve conduzir os discípulos a mover as suas vidas na direção de Deus, pois a fé é a capacidade de referir a vida a Deus. Que Deus nos conceda essa graça. Que Deus mova os nossos corações. Que Deus nos permita esse processo pelo qual a nossa fé pode chegar a ser uma fé adulta. A oração, a confiança em Deus, a meditação da palavra de Deus que deve readquirir na nossa vida a sua centralidade e, ao mesmo tempo, a capacidade de poder compreender o que nós exatamente cremos. Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. A homilia de amanhã, domingo, estará no YouTube e será da missa do domingo. Até segunda, então, com a graça de Deus.